a Deus. Aqui, está bem alto. Então, na semana passada, falei com os irmãos sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito e darmos lugar ao Espírito Santo de Deus. E eu queria, não exatamente dar continuidade, mas eu queria falar com os irmãos sobre a importância da prática da presença de Deus. Às vezes nós não nos apercebemos que nós precisamos aprender a praticar a presença de Deus. O irmão Bill Johnson escreveu vários livros falando sobre a presença de Deus, e ele foi influenciado a escrever esse material para um irmão chamado irmão Lawrence. Irmão Lawrence, ele se... como é que fala? Se exilou, como é que fala, Francisco? Ele se retirou, ele foi para um mosteiro, isso no ano de 1630, e ele se dedicou a perceber a presença de Deus. Ele se dedicou a isso, ele queria praticar a presença de Deus. E ele respondeu cartas, se correspondeu com várias pessoas, e ele vai contando a sua experiência de como praticar a presença de Deus. Depois, um outro irmão, início do século XX, Frank Laubach, né? Ele também foi impactado pelo irmão Lawrence, né? E se dedicou a isso também. E ele viu o quanto que era importante a prática da presença de Deus. Então nós temos consciência, sabemos que Deus está presente, nós falamos, não, Deus está presente, mas muitas vezes nós não praticamos essa presença. E num dos seus livros, o irmão Bill Johnson, ele fala sobre as 5 dimensões da presença de Deus. E a primeira dimensão que ele coloca é a presença universal de Deus. A presença universal de Deus, ela transcende as eras. A história da humanidade, ela é contada por eras, existe eras. E a presença de Deus, ela transcende, ela está presente em todas as eras da história da humanidade, da criação do universo. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Deus existia antes de todas as coisas. Deus estava presente antes que os mundos fossem criados. Deus estava presente. Deus é. Deus sempre foi. E Deus sempre continuará sendo. Amém? Então, Ele é. Então Moisés perguntou: quem eu digo que me enviou? Então Deus disse para Moisés: eu sou, te enviou. Diga para Faraó: eu sou. Então, quem é o eu sou? Aquele que sempre foi, aquele que sempre é e aquele que sempre será. Ele é, porque ele sempre esteve presente. Deus é presente em toda a história. Segunda manifestação, segunda dimensão da presença de Deus é o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo que habita em nós. Eu não falei isso, mas a Bíblia, eu não falei isso na semana passada, mas a Bíblia apresenta a ação do Espírito em 3 aspectos: o habitar, o derramar e o andar do Espírito. Nós não vamos entrar nisso, mas a Bíblia trabalha
Esses 3 aspectos da vida do Espírito em nós. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, segundo a Nova Versão Transformadora, diz assim: pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. O que vai nos fazer guardar a verdade? A presença. A presença. O que vai nos fazer guardar a verdade é a presença. O Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a presença. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vós não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em você e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Você não pertence a você. Você não pertence a você. Melhorou. Às vezes nós ficamos assim: eu acho que eu sei disso. Mas entre saber e experimentar isso são 2 coisas diferentes. A gente precisa aprender a viver isso. O não pertencer mais a si mesmo. Você entregou a sua vida para Jesus, então você não se pertence. Você não pertence a você mesmo. Por quê? Porque você é templo do Espírito de Deus. Você é o templo da presença de Deus na terra. Você foi escolhido por Deus para manifestar a sua presença. Mas nós não podemos saber isso só com a mente. Saber isso com a mente é a mesma coisa de eu dizer assim: eu sei quem é Pelé. Quem aqui não sabe quem é Pelé? O Rafinha já disse ali: melhor jogador do mundo. Quem não sabe, ele já está dizendo quem é. Mas Pelé sabe quem é você? Pelé não sabe quem sou eu. Pelé não sabe quem sou eu. Eu não tive nenhum contato pessoal com Pelé. Então nós precisamos ter esse contato vivo, pessoal, com a presença. Então não pode ser só aqui. Não pode ser mental. Precisa ser do coração. Precisa ser como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Quando eles entraram na casa e Jesus partiu o pão, eles falaram: você percebeu? Você percebeu que quando ele falava, o nosso peito esquentava? Você percebeu que quando ele falava, o nosso peito aquecia? Então, quando nós falamos sobre praticar a presença, nós precisamos sentir o peito esquentar a todo momento. A todo momento, sim, a todo momento. Por quê? Porque não tem como não viver dessa forma. Vamos continuar. Romanos 8:10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Vocês foram declarados justos diante de Deus. Vocês foram declarados justos diante de Deus. Fabrício, você foi declarado justo diante de Deus. Douglas, você foi declarado justo diante de Deus. Daniel, você foi declarado justo diante de Deus. Alan, você foi declarado justo diante de Deus. Ô Jorge, você foi declarado justo diante de Deus. Nelson, você foi declarado justo diante de Deus. Luiz Renato, você foi declarado justo diante de Deus.
Irmãos, por isso a presença de Deus habita em nós. Por quê? Porque nós somos declarados justos diante de Deus. Não sou eu quem me justifico, mas é Deus quem nos justifica. Romanos capítulo 3. Deus nos justifica. Deus nos justifica. Não são os meus atos, não é o que eu deixo de fazer, é o que Jesus fez na cruz. É o que Jesus fez. É o que Ele fez. É por causa dEle, é por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Terceira dimensão da presença de Deus é quando nós nos encontramos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Quando nós nos encontramos, seja no mercado, seja lá no parque, né, Nelson? Seja lá no parque fazendo caminhada. Quando nós nos encontramos, a presença de Deus está entre nós. Não, irmão, mas tem que ser em nome de Jesus. Espera aí. A presença de Deus está em nós, habita em nós. Então, aonde nós formos, essa presença vai conosco. Aonde nós estivermos, essa presença vai estar conosco. Eu não preciso dizer que, eu encontrei com o Nelson no parque ontem, ele viu que eu estava caminhando, viu, irmãos? Caminhando, cuidando. E eu virei para o Nelson, Nelson, agora nós nos encontramos aqui em nome de Jesus. Não, eu não preciso falar isso. Por quê? Porque a presença de Deus habita em nós. Porque a presença de Deus está em nós. Porque nós fomos escolhidos para o habitar da presença de Deus. Você foi escolhido, por isso você está aqui essa manhã. Você foi escolhido para o habitar da presença de Deus. Aleluia. Isso está em Mateus 18, 20. A quarta dimensão da presença de Deus é o que nós acabamos de experimentar aqui. Quando estamos juntos numa quantidade maior de irmãos adorando a Deus. Salmos 22, versículo 3. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Aqui está falando especificamente Israel mesmo, mas quando o povo de Deus, quando a igreja adora a Deus, Deus é entronizado. Então, quando nós estávamos cantando aqui, não há outro, Deus estava sendo entronizado. A presença de Deus, ela se manifesta de uma forma mais expansiva. Isso agrada a Deus. Quando nós declaramos que não há outro. Quando nós declaramos que não há outro, nós estamos dizendo não a qualquer tipo de ídolo que possa haver na nossa vida. Nós estamos dizendo que Ele é único. Ele é único. Não há outro. Não há outro. Não vamos dar lugar a qualquer tipo de idolatria na nossa vida. E é importante nós sabermos que idolatria é tudo aquilo que substitui Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Tudo aquilo que me faz esquecer de Deus é idolatria. E nós não podemos esquecer de Deus. Minha mulher, eu amo muito minha mulher, mas ela não pode me fazer esquecer de Deus. Eu amo muito minhas filhas, mas elas não podem me fazer esquecer de Deus. Elas não podem tomar o lugar de Deus na minha vida. Não dá. E vice-versa. Não dá.
não pode, não deve. Não há outro, não há outro, só Ele, só Ele, só a Ele. Quinta dimensão da manifestação, nós chamamos de presença manifesta de Deus. Nós vimos muito isso acontecer no início dos anos 2000, quando nós vimos o avivamento de Pensacola, quando nós vimos avivamentos mais recentes, onde a presença manifesta de Deus matou algumas pessoas, inclusive pastores. Onde a presença manifesta de Deus rachou um púlpito de alto a baixo. Isso é a presença manifesta de Deus, quando matou Ananias e Safira. Isso é a presença manifesta de Deus. Não tem só glória, tem morte também. Nós vimos isso quando lemos o livro de Atos. Então a presença manifesta de Deus, ela é algo paralisante. Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Primeira Reis, capítulo 8, versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Se nós continuarmos lendo esse texto, nós vamos ver que a presença gloriosa do Senhor não encheu só o templo, mas quem estava do lado de fora do templo foi impedido pela presença gloriosa do Senhor e teve que parar aonde estava. Os sacerdotes tiveram que parar o que estavam fazendo e adorar somente a Deus. Adorar a Deus. Mais nada. Para o serviço. Adora Ele. Olha para Ele. Deixa Ele ministrar. Deixa Ele falar. Olha só para Ele. Pensa só nele. Contemple só Ele. Seus olhos precisam estar para Ele. Essa é a presença manifesta de Deus. Então, quando a presença manifesta de Deus vem, acontece o que aconteceu na Rua Azusa em 1906. As pessoas eram impelidas pelo Espírito Santo quando passavam na calçada, eram jogadas para dentro do salão e ali elas confessavam seus pecados, adoravam a Deus e entregavam suas vidas a Jesus. Isso é a presença manifesta de Deus. Ela acontece dentro e fora. Dentro e fora. Os irmãos estavam reunidos ali em Kansas City quando os alarmes dos bombeiros soaram e vários carros de bombeiro chegaram no local de reunião perguntando: cadê o fogo? Cadê o fogo? Porque eles viam fumaça saindo do teto. Eles viam fumaça saindo do teto. Muita fumaça. Por quê? Porque havia fogo naquela reunião. E os bombeiros chegaram prontos para apagar o fogo. Mas não tinha fogo físico. Tinha fogo do Espírito Santo de Deus. Isso acontece com a presença manifesta de Deus. É algo maravilhoso. Agora, nós precisamos aprender a dar lugar e a prestar atenção no movimento da presença de Deus. Para quê? Para permitirmos sermos impedidos. Você já leu que Paulo foi impedido de ir à Ásia? Você já leu? Lembra disso? Paulo foi impedido.
Quem impediu? A presença. O Espírito Santo impediu. O Espírito Santo impediu. Você tem permitido que a presença te impeça? Você tem permitido que a presença diga não para você? Se você falar para mim assim, ó, não, eu nunca precisei disso, você está enganado. É porque certamente você atropelou ela todas as vezes. Ela é muito branda. Ela é muito suave. Ela não é inconveniente. A presença, ela é suave. Ela é poderosa, ela é poderosa. Ela tem poder, ela tem poder. Ela é estrondosa, ela é estrondosa. Mas também ela é suave. E ela não vai te obrigar a fazer nada à força. Ela vai te atrair. Ela vai te chamar. Ela vai te convidar. Nunca ela vai te obrigar. Nunca ela vai te obrigar. Ah, mas aquilo que aconteceu lá em Jerusalém. É porque, como disse o Marion aqui na última ministração dele, ele lembrando as palavras do irmão Robert Walker, o irmão Robert falou assim, ainda a chave geral está desligada. E é verdade, ainda a chave geral está desligada. Então, enquanto a chave geral estiver desligada, algumas coisas ainda vão acontecer. Mas a hora que a chave geral for ligada, algumas coisas não vão mais poder acontecer. Ananias e Safira mentiram para quem? Para quem? Para Pedro? Para Espírito Santo, para Deus. Por quê? Porque Deus estava presente. E ele estava pensando que estava falando com Pedro. Esse foi o engano. Às vezes nós pensamos que podemos falar mal do irmão. Às vezes nós pensamos que podemos ignorar o irmão. Às vezes nós pensamos que, mas diante da presença não podemos. Jesus falou, se você disser louco, você vai ser réu de inferno. Então, assim, a presença é algo tremendo, maravilhoso, que nós precisamos começar a praticar. O reino de Deus não é dissociado da presença. O reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, é a manifestação da presença de Deus. Por isso que a palavra fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso está em Mateus, capítulo 6, 33. Romanos 14, 17 diz assim, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma vida de. O que é uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo? É uma vida que pratica a presença de Deus. Eu não consigo ser justo sem a percepção da presença de Deus. A minha justiça, sem a percepção da presença de Deus, me faz pensar que eu sou legal. A minha justiça, sem a percepção da presença de Deus, me faz pensar que eu sou uma pessoa boa, não falo mal de ninguém, não sei nada da vida de ninguém, eu sou legal, eu sou joia, mas a Bíblia diz que você não presta. É difícil agora fazer assim? Sem a percepção da presença de Deus, eu pratico justiça própria. E a Bíblia diz que a justiça própria é como trapos de imundícia. A minha justiça própria diz que eu sou legal. A minha justiça própria diz que eu sou bom. A minha justiça própria diz que eu sou very good.
a minha justiça, não a justiça de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo da presença de Deus, mais eu entendo a minha fraqueza, mais eu entendo a minha pequenez. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que eu sou fraco, mais eu entendo que eu preciso dele, mais eu entendo que eu não sou bom, mais revelação eu tenho de quão pecador eu sou. Quanto menos percepção dessa presença, dessa pessoa, maior é o conceito que eu tenho de mim mesmo. Então, Efésios capítulo 6, versículo 7 diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Então, nós somos chamados para servir. E para servir, eu preciso de percepção. Sem percepção, eu não sirvo. Sem entendimento, eu não sirvo. Eu preciso de percepção. Eu preciso ser tocado pela presença de Deus. Eu preciso ser movido pela presença de Deus. Eu preciso de uma vida de devoção. Atos capítulo 3, versículo 12. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 3, versículo 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Então, creia nisso. Pedro tinha certeza de quem ele era. Pedro não tinha dúvida nenhuma de quem ele era. Por isso ele disse: não pensem que foi a nossa devoção. Não pensem que foi a nossa dedicação a Deus que fez isso. Pedro não tinha dúvidas de que ele não era bom. Irmãos, nós não precisamos fazer o que Pedro fez. Mas quantos de nós aqui não fez o que Pedro fez? De negar a Jesus. De tentar esconder Jesus. Pedro reconhecia sua fraqueza. Pedro tinha total entendimento da sua incapacidade de realização de milagres. E era isso que permitia com que Pedro fosse usado. Então Pedro falou: não pensem que foi a nossa devoção. Então, uma vida de devoção, devoção é estar dirigido só a Deus. Voltado só para Deus. Coração direcionado para Deus, a mente direcionada para Deus. Então, quando nós falamos sobre praticar a presença, nós precisamos exercitar a nossa mente a se voltar para Deus. Há muito barulho em nós, há muitos argumentos em nós, então nós precisamos dizer: não. Aquieta, ó minha alma. Aquieta, ó minha alma. O salmista falou: aquieta, ó minha alma, e espera em Deus. Primeira Coríntios capítulo 16, versículo 16, diz assim: que se sujeitem a eles
e a outros que com ele servem com tanta devoção. Anota aí, 1 Timóteo 4,7. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdos. Em vez disso, exercite-se na devoção. Exercite-se na devoção. Exercite-se em dirigir-se só a Deus. Às vezes, nós ficamos dando lugar a pensamentos. Às vezes nós ficamos alimentando pensamentos que não vêm do céu, que não vêm do céu, que nos puxam para o inferno. E nós precisamos falar assim: Espírito Santo, domina a minha mente. Espírito Santo, reina na minha mente. Espírito Santo, governa a minha mente. Espírito Santo, não permita que os meus pensamentos vaguem por esse território. E eu tenho convicção de que esses pensamentos vão embora na hora. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho praticado isso. Isso tem sido alívio para mim, para minha esposa, que em vez de eu ficar deprimido, eu fico confiante, alerta, ligado, olhando para o Senhor. Quando eu falo Espírito Santo, domina a minha mente. Domina a minha mente. Senhor, eu preciso mais da tua presença. Mais. Na hora, a minha mente aquieta. Na hora. Eu conheço o irmão. Estava em depressão profunda. E ele começou a praticar a presença de Deus. Ele começou a exercitar a devoção. E ele saiu da depressão. Irmão, um homem de Deus, pessoa séria, conhecedor da palavra de Deus, foi liberto por praticar a presença de Deus. Praticar a presença de Deus. Dar lugar à presença de Deus. Permitir que a presença de Deus nos impeça. 1 Timóteo, só escuta, 1 Timóteo 6,6. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. A devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. O que o apóstolo Paulo falou? Aprendi a viver contente em qualquer situação. O que é uma pessoa contente? Pessoa contente é uma pessoa que vive em contentamento. Ela está satisfeita com o Senhor, com aquilo que o Senhor tem dado para ela. A pessoa contente é uma pessoa contentada. A pessoa contente é uma pessoa satisfeita, conformada ao Senhor. Ao Senhor. Então isso é uma grande riqueza. Quando eu me contento com a presença do Senhor, e eu creio que essa presença moverá o que precisar ser movido ao meu redor. Porque eu estou dando lugar a essa presença. A presença. Eu estou cultivando a presença. Eu estou invocando a presença. Então, nós lemos na semana passada que o Espírito Santo veio para fortalecer o nosso interior, de forma que Cristo habite ricamente em nós, de forma que o nosso homem interior fosse fortalecido. Para quê? Para que o poder de Deus pudesse se manifestar plenamente em nós. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 20. Nós lemos aqui semana passada. Então, a presença vai fortalecer o nosso espírito, vai encorajar o nosso espírito. A presença
vai me levar a pedir perdão para minha esposa, vai me levar a aquietar. Aquietar. Quantas vezes eu não quero ouvir Keila? Estou cansado de ouvir Keila. Mas a presença me faz ouvir Keila. Ouvindo quer dizer dar ouvido, tá? Ouvir. 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 Prestar atenção. Então, por causa da presença, eu ouço. Por causa da presença, eu escuto até o que não quero. Por causa da presença. Eu não estou brincando, não. Eu estou falando a verdade. Não estou fazendo fichinha na frente de vocês, não. Estou falando a verdade. Como marido, às vezes eu não quero. Como marido, às vezes eu quero chutar o balde. Mas a presença tem me impedido. A presença. A presença. Nós precisamos aprender a dar lugar à presença. Precisamos aprender a permitir que a presença nos conduza. Precisamos permitir que a presença nos dirija. Precisamos permitir que a presença fale a verdade. Precisamos permitir que a presença nos conduza ao arrependimento. Ela não vai fazer isso se você não quiser. Mesmo você tendo sido escolhido para a habitação dessa presença. Jesus falou: eis que estou à porta e bato. A igreja por muito tempo pregou isso para o mundo. Não é para o mundo, irmão. Jesus não vai cear com quem tem aliança. É com você que ele quer cear. Ele bate na porta do seu coração, é do meu coração. Porque às vezes nós deixamos ele de fora. Às vezes eu resolvo. Cansei. Arregaçar as mangas. Eu sei o que eu vou fazer. Estou deixando ele de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Vou cear. E a Bíblia ainda diz, se a gente pegar todo o contexto, que ele vai preparar a mesa. E ainda diz que ele ainda vai nos servir. E ele ainda diz que ele vai fazer isso na presença dos nossos adversários. Quando nós começamos a praticar a presença de Deus, quando nós começamos a perceber a presença de Deus, os demônios estremecem. O inferno estremece. Sabe por quê? Porque o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos adversários. E Ele se assenta na mesa junto conosco, na presença dos adversários. Os adversários estão vendo, os adversários são demônios, tá? São as trevas. É isso. Então nós precisamos aprender a dar lugar à presença. Precisamos aprender a cultivar a presença. Ao invés de eu falar qualquer coisa que ofenda irmãos, eu vou dar lugar à presença. Se eu ofender rapidamente, eu vou pedir perdão. Porque a presença me leva a isso. Salmista, versículo 27. Salmos 27, versículo 4. Davi fala assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Davi não sabia o que era ter a experiência que nós temos. Davi não gozou da experiência que nós temos, que é o habitar do Espírito em nós. Como eu falei uma semana atrás, o Espírito só passou a habitar em nós depois que Jesus morreu na cruz por nós.
João viu o Espírito descer sobre Jesus e permanecer. Então, a partir disso, o Espírito passou a permanecer. Davi queria ficar lá no templo, porque lá no templo ele podia ficar sossegado para poder experimentar a presença. Agora, de acordo com o que nós lemos em 1 Coríntios 6, nós podemos experimentar a presença, porque ela está em nós. Ela está em nós, mas muitas vezes nós não damos lugar, nós não acreditamos, porque são tantas coisas ao nosso redor, são tantas coisas acontecendo, nós falhamos tanto, nós pisamos tanto na bola, que não acreditamos que essa presença pode estar em nós. Mas lembre-se, não é o que eu fiz ou o que você fez, é o que Jesus fez, que garante a presença em nós. E nós precisamos dar lugar à presença. Nós precisamos abrir espaço para a presença. Nós temos na história homens como Enos, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Maria, Marta, Lázaro, Estevão, Paulo, Pedro, Tiago, João, que experimentaram a presença, que aprenderam a dar lugar à presença, que aprenderam a cultivar a presença. Agora, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, fala assim: sim, a todos que desejam ter uma vida de devoção, a todos que desejam ter uma vida de devoção, em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Você quer praticar a presença? Você quer praticar a presença todos os dias? Eu quero te dizer que vamos ter perseguição. Vamos ser reprovados pelos nossos colegas de trabalho. Vamos ser reprovados pelos nossos familiares. Vamos ser reprovados, às vezes, pelos nossos amigos. Vamos ser reprovados. Vamos ser perseguidos. Você quer viver uma vida de devoção? Vai ter perseguição. Não tem vida de devoção sem perseguição. É real. É real. Nós vivemos hoje uma das maiores batalhas que a igreja já viveu nos últimos séculos, que é a batalha das ideologias. A ideologia tem sido um dos maiores inimigos da igreja. Por quê? Porque as pessoas congregam, estão na reunião, estão ouvindo a palavra. Isso não me diz respeito. Eu penso outra coisa. Eu entendo outra coisa. Eu vejo por outro ângulo. Onde está o Espírito Santo nisso? Porque a palavra de Deus diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Mas as ideologias nos fazem pensar diferente. As ideologias nos fazem caminhar em uma direção diferente. As ideologias nos colocam em confronto àqueles que estão ministrando a palavra de Deus. Porque se formos todos movidos pelo Espírito, nós vamos ter um só coração, uma somente, um só propósito. Mas se eu sou movido por outros pensamentos, eu não vou ter um só coração, uma somente e um só propósito. Eu estou falando sobre praticar a presença,
sobre perceber a presença, sobre dar lugar à presença, sobre perceber o que o Espírito Santo está falando. O mais importante aqui essa manhã não é o que eu estou pregando, mas o mais importante aqui essa manhã é aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração. Isso é o mais importante. Agora, ai de você, se você não estiver prestando atenção ao que o Espírito Santo está falando com você. Por quê? Porque você vai perder mais uma oportunidade. Vai perder mais tempo da sua vida. Então, por isso nós precisamos prestar atenção àquilo que o Espírito Santo está falando. Aquilo que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Porque é isso que Deus vai dialogar conosco no final. Lembra que eu falei com você? Lembra que eu falei com você? É isso. Então nós não podemos ficar desapercebidos ao que o Espírito Santo está falando, ao que o Espírito Santo está fazendo. Como que o Espírito Santo está se movendo? Como que o Espírito Santo está agindo? Eu preciso perceber a presença. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o quê? O vosso quê? Coração. Deus gosta de brincar de esconde-esconde. Você está querendo achar Deus? Deus quer ser achado. E quando eu começo a praticar a presença, eu começo a descobrir a presença. Deus quer ser achado por mim e por você. Deus quer ser achado por nós. Deus quer brincar de esconde-esconde com você. Você topa? Vamos contar de 1 a 20? Vamos sair procurando Ele? Nós precisamos formar uma comunidade. Precisamos estar ligados com irmãos que estão querendo a mesma coisa. Precisamos nos vincular a irmãos que estão buscando a mesma coisa. Precisamos formar uma comunidade de busca da presença. Precisamos nos ligar àqueles que querem a mesma coisa. Precisamos estar junto com quem quer a mesma coisa. Para buscarmos a presença, para darmos lugar à presença, para permitirmos que a presença nos conduza, para permitirmos que a presença nos ensine. Irmãos, tem pecado impedindo de você perceber a presença? Esses pecados precisam ser confessados. Você confessou para Deus e não está adiantando? Alô? Significa que não adianta confessar para Deus. Tem que confessar para um irmão da sua confiança. Se confessares as vossas culpas uns aos outros, e confessar as vossas culpas uns aos outros para serdes o quê? Curados. Porque tem pecado que adoece a alma. A alma adoecida tem dificuldade de perceber Deus. A alma adoecida tem dificuldade de perceber a presença de Deus. E aí o pecado precisa ser confessado para um irmão maduro, irmão da sua confiança, que vai te acompanhar, que vai te pastorear, que vai te cobrar, que vai te admoestar, para que você fique íntegro para perceber a presença de Deus. Amém? Nós não podemos permitir que pecados assumam o controle da nossa vida. Precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos preparar o caminho do Senhor. Quantos aqui nunca ouviram falar do profeta Elias? Todo mundo aqui já ouviu falar do profeta Elias. Sabe qual é a diferença que há entre nós e o profeta Elias? Dito por Tiago. Quem sabe?
Qual é a diferença entre nós e Elias? Que Tiago diz lá na epístola dele. Tiago, o Francisco já falou aqui baixinho, assim, para ninguém ouvir. Sabe qual é a diferença entre nós e Elias? Fala mais alto aí, Francisco. Nenhuma. Nenhuma. Porque Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Elias tinha uma convicção que nós precisamos ter a cada dia. Elias, ele falava assim: o Deus em cuja a presença estou. O Deus em cuja a presença estou. Nós estamos diante da presença de Deus? Deus está nesse lugar ou Deus não está nesse lugar? A manifestação dele vai ser de acordo com a nossa percepção. Quanto maior a nossa percepção da presença dele, maior será a presença dele para nós. É muito importante nós nos apercebermos da presença de Deus. Nós não nos aproximamos dela porque somos fortes ou porque somos bons. Nós precisamos dela, porque sem ela nós fracassamos. Sem ela nós caímos. Sem ela nós continuamos no mesmo pecado. Então, é muito importante que nós reconheçamos que somos fracos e nós precisamos dessa presença. Amém? Nós precisamos praticar a presença de Deus e invocar a presença de Deus e ficarmos atentos para essa presença, aonde formos, seja jogando bola, seja no cinema, em casa, na cama com a sua esposa, na sala assistindo filme, com os seus filhos, com os amigos na lanchonete, a presença, na praia, a presença, precisamos perceber a presença, dar lugar à presença, amém, irmãos? Vamos pedir ao Senhor que nos dê sensibilidade para essa presença. Vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos. Vamos pedir isso ao Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos.